Oi pessoal, eu sou a Natália, eu sou idealizadora e professora do Laboratório Escola Espagiros, que está situado aqui no meu sítio Apuã, no Vale do Gamarra, na biorregião das Terras Altas da Mantiqueira, em Minas Gerais. Eu estou aqui nessas montanhas, do lado da Serra do Papagaio, há mais de 5 anos. E o sítio tem essa proposta de ser uma escola de formação continuada, um centro voltado para as práticas regenerativas e o estudo da medicina da natureza. O nosso laboratório escola é um dos projetos linha de frente daqui do sítio. E a gente desenvolve um estudo botânico e bioquímico das plantas medicinais e também a produção de remédios espagíricos, óleos essenciais, hidrolatos e cosméticos naturais. Esses estudos e práticas nos guiaram para um trabalho que associa desde o plantio até o beneficiamento, aliando também essa visão da espagiria, que é a antiga química farmacêutica. E eu acredito que o grande diferencial do nosso laboratório é o cuidado e a elaboração dos óleos essenciais bem antes da destilação, ou seja, desde o cultivo das plantas. A gente percebe que a qualidade dos óleos essenciais está totalmente relacionada à saúde de nossas ervas aromáticas e que a saúde delas também depende da qualidade do ambiente em que elas se desenvolvem. Dessa maneira, a gente busca um trabalho que alia uma agricultura sustentável, biodiversa, com uma produção abundante de alta qualidade. Ao mesmo tempo, estamos regenerando o solo e criando também as nossas futuras florestas de medicinas. A proposta dessa conversa é abordar uma breve introdução para que vocês compreendam melhor os conceitos básicos de espagiria, agricultura sintrópica e desenvolvermos uma conversa em que elucida uma outra forma de produzir e viver dos óleos. SAF é a sigla para Sistema Agroflorestal, ou simplesmente agrofloresta. É um sistema de plantio de múltiplos cultivos, associando espécies florestais com culturas agrícolas em um aproveitamento eficiente de espaço vertical e horizontal. A partir desse sistema, Ernest Gosch desenvolveu o conceito da agricultura sintrópica, baseada em princípios e práticas que buscam reproduzir a lógica da natureza, acumulando energia e se movendo em direção a um sistema cada vez mais variado e complexo. As espécies são periodicamente podadas, o que gera uma grande quantidade de matéria orgânica, fornecendo nutrientes, conservação do solo, entre inúmeros benefícios. Nos nossos cultivos daqui do sítio Apuã, a gente trabalha com sistemas agroflorestais sucessionais, ou seja, a sucessão da floresta, incluindo as plantas de cura, essas que têm poderes medicinais e aromáticos para a extração de óleos essenciais. Chamamos de placenta o início da evolução da floresta, onde tudo começa. Nela são plantadas as plantas de ciclo curto, como manjericão, tabaco, calêndula, tomate, milho, gerânio e por aí vai. São elas que vão cuidar e regenerar o solo, preparando uma floresta no futuro. Quando a gente vai plantar uma agrofloresta, pensamos em curto, médio e longo prazo. No mesmo dia, plantamos as araucárias, ciprestes, jatobás, que ficarão no sistema por centenas de anos, junto com o manjericão, o alface, a rúcula, o tomate. Essas plantas de ciclo curto vão viabilizar toda a implantação do sistema e, além disso, vão trazer mais qualidades para o solo. Por isso que a maioria das placentas são as plantas medicinais. Elas vêm para regenerar o solo, atuando como grandes enfermeiras.
apenas 3 anos de plantio aqui no sítio, a gente já colheu e destilou manjericão, gerânio, hortelã, lavanda, alecrim, mil em ramas, melaleuca, cipreste, eucalipto glóbulos, lípia alba, alecrim do campo, tabaco, capim-limão, citronela. Todas essas ervas foram plantadas em sistema agroflorestal, nesse jardim biodiverso. Aqui uma planta está auxiliando a outra. Dentro de um sistema, as plantas estão trabalhando em cooperação. Uma está estimulando o crescimento da outra. Ao contrário do pensamento humano convencional, que diz que as relações ambientais são de competição. Planejamos dentro do próprio SAF as linhas de plantio com as plantas de crescimento rápido e boas de rebrota. Como, por exemplo, banana, eucalipto, margaridão, os capins e as variadas nativas como a bracatinga. Elas criam uma grande quantidade de biomassa e isso garante a autonomia de todo o sistema, para não vir mais insumos de fora. Além disso, a matéria orgânica cobrindo o solo traz muitos outros benefícios, como, por exemplo, a criação de fungos e micro-organismos, a retenção da água, deixando o ambiente sempre úmido, evitando a necessidade de tanta irrigação, a proteção contra a erosão, a regeneração e a restauração do solo e das nascentes. Nós, seres humanos, temos a função de ajudar nessa orquestra das plantas, pois cada uma tem sua função e seu momento. Então a gente chega para auxiliar fazendo o manejo e a poda adequado, para impulsionar todo o sistema. Na agrofloresta, a gente não tem monocultura. Não é só uma espécie, existe uma biodiversidade. Em média, a gente planta 30 espécies por metro quadrado. Então, nesse jardim agroflorestal, nossas espécies crescem em um ambiente diverso. E essa variabilidade de plantas garantem não só a exuberância e a saúde de nossas ervas, como também possibilita o trabalho em espaços reduzidos de diversas plantas, o que nos garante a produção também de vários óleos essenciais. Então, pessoal, eu estou aqui nesse SAF, nesse jardim agroflorestal de 2 anos, para mostrar para vocês um pouco de como que é que a gente planta. A gente já conseguiu, dentro desse pequeno SAF, desse pequeno módulo, já destilar tabaco, manjericão, calêndula, a gente já colheu milho, tomate, couve, já também destilamos no primeiro ano o cipreste, mesmo sendo uma muda pequena, a gente já conseguiu extrair o óleo, também lavanda, alecrim, tomilho. A gente tem aqui plantas que já estão logo mais no ponto para a gente poder colher, como a pitanga, como a canela que está aqui do meu ladinho. Nos pés das bananas está crescendo as nossas araucárias, que é uma planta nativa daqui do sul de Minas e que tem por todo o sul do Brasil até o Chile.
A gente tem pimenta, melaleuca, chacrona, jagube, muitas ervas aromáticas e especiais. E assim, nessa biodiversidade, a lógica desse sistema é a lógica da abundância. Então, nem sempre o mercado consumidor está próximo do meio rural, que é o nosso caso aqui no sítio. Estamos a 2 horas de estrada de terra da cidade mais próxima. Então, foi na destilação de óleos que eu encontrei uma forma de beneficiamento e alto valor agregado ao produto final. No próximo vídeo dessa série de episódios sobre a produção de óleos essenciais na visão espagírica, eu falarei sobre os conceitos, os fundamentos e os princípios filosóficos que compõem o universo da espagiria tradicional. Lembrando que são informações de extrema importância para poder integrar na extração dos óleos essenciais. Animados? Espero vocês lá!